Oi, gente, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que todos estejam muito bem. Aleluia, glórias a Deus. Passando aqui rapidamente para deixar um pequeno testemunho para edificar a fé de cada um de vocês. Aleluia, glórias a Deus. Eu me chamo Josiane, venho de uma família muito humilde, né? A qual o Senhor, Ele achou graça. Aleluia, glórias a Deus. A minha mãe, que hoje já dorme no Senhor, ela recebeu uma promessa. Ela recebeu uma promessa da parte do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Quero dizer para você, através desse vídeo, que se o Senhor, Ele te fez uma promessa, pode passar o tempo que for, que vai se cumprir na tua vida. Aleluia, glórias a Deus. Eu era uma menina improvável. Aleluia, glórias a Deus. Uma menina que tinha um vício no cigarro. Uma menina que gostava muito de baile funk. Aleluia, glórias a Deus. Uma menina que gostava muito de ficar pelas ruas. Aleluia. Mas o Senhor, Ele fez uma promessa para minha mãe. Aleluia. E o Senhor, Ele falou assim para minha mãe, que ela e os dela iam servir a Ele. Foram separados e escolhidos por Ele. Aleluia, glórias a Jesus. E ali a minha mãe ficou debaixo dessa promessa. E ali, os filhos dela, apesar de que minha mãe, ela sempre levou a gente para a igreja, a gente foi praticamente criado dentro da igreja, porque minha mãe era evangélica, aquelas evangélicas mesmo, do pé roxo. Aleluia, glórias a Deus. Ela era de uma igreja que tinha uma doutrina muito rígida, né? Doutrina do homem, muito rígida. Minha mãe, ela não pintava cabelo, a minha mãe não assistia televisão, né? Naquela época, quando a gente era criança. E ali, a Bíblia fala, ensina o teu filho no caminho que deve andar, que quando crescer, ele não se desviará dele. E ali minha mãe levou a gente, né? E levava a gente para a igreja, né? Os cultos, né? E o meu pai, ele tinha um problema com bebidas. Meu pai, ele era alcoólatra. Aleluia. Meu pai, ele era alcoólatra. E ali, muitas das vezes, a minha mãe ali dentro da igreja, adorando o Senhor com a gente, tudo pequenininho, passando uma prova, uma luta. Meu pai chegava lá bêbado dentro da igreja. Aleluia. E pensa que o pastor da igreja, os obreiros, botava ele para fora? Não. Ele ficava lá sentadinho no banco, bêbado toda a vida, mas ficava ali. E o Senhor tinha feito essa promessa para minha mãe. Aleluia, glórias a Deus. Mas pela luta ser muito grande, a prova ser muito grande, muito árda, a minha mãe, ela não aguentou a luta. E a minha mãe se afastou dos caminhos do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Minha mãe, ela veio se afastar dos caminhos do Senhor, né? Pela promessa que o Senhor tinha feito, está demorando muito. Ela, por estar buscando sozinha, né? Não que isso seja motivo para sair da presença do Senhor, não, irmãos. Isso não é motivo, nada é motivo para sair da presença do Senhor. Mas ela não aguentou. E minha mãe veio a sair da presença do Senhor. E ali aconteceu muitas coisas, a gente foi crescendo, os filhos dela foi crescendo. Mas ali aquela semente que de quando a gente era criança, que minha mãe levava a gente para a casa do Senhor, né?
aquilo ali ficou dentro do nosso coração. A nossa mãe ensinou para mim e para os meus irmãos que se a gente quisesse alguma coisa, a gente tinha que pedir para o Senhor, para Jesus, para Deus, que só eles podiam resolver alguma coisa que nós achávamos que era impossível. Esse vídeo ele vai ficar um pouquinho grande, mas eu não sei, o Senhor mandou que eu fizesse esse vídeo e estou fazendo, tudo para a honra e a glória do Senhor Jesus. E ali a gente cresceu, eu cresci, minhas irmãs cresceram, meus irmãos, aleluia, fomos trabalhar, estudar, aleluia, glórias a Deus. E ali a gente conheceu o mundo, eu e meus irmãos conhecemos o mundo, gostávamos de baile funk, eu fumava, aprendi, peguei o vício do cigarro, aleluia. Eu fumava, irmãos, eu fumava tanto que, assim, quando eu conheci o meu esposo, ele também fumava, E quando eu acabava de fumar um cigarro, se ele acendesse um cigarro, eu já falava, me dá. Já queria o cigarro dele, sabe? E ali, o inimigo, ele tentava de todas as formas ceifar a nossa vida. Porque ele sabia que o Senhor ele tinha uma promessa na nossa vida. O Senhor ele tinha feito uma promessa para minha mãe. E ali o Senhor sempre renovava a promessa que ele tinha feito na vida dela. E ali foi acontecendo algumas coisas, aconteceu algumas coisas, algumas provas, algumas lutas, coisas mesmo bem duras. Aleluia, glórias a Deus. E chegou um certo tempo que a minha mãe, ela passou uma prova tão grande, irmãos, tão grande, que eu não desejo para ninguém nesse mundo, ninguém, que foi o desaparecimento do meu irmão, Então essa prova foi muito grande para minha mãe, Então ali a minha mãe, ela foi ficando depressiva, foi ficando doente, até que minha mãe veio parar no leito, Mas o Senhor que tinha feito a promessa para ela, O Senhor ele tinha feito essa promessa para ela, Ela foi pro leito e ali o Senhor falou que ia preparar ela e ia levar. Mas o Senhor ia levar. E ali a minha mãe passou ali a noite toda com a alma sedenta que alguém fosse ali no hospital para que ela viesse reconciliar com o Senhor. E ali foram uns irmãos, ela se reconciliou, voltou para Jesus. No dia seguinte a minha mãe entrou em coma. Aleluia. Tiveram que colocar ela no coma, induzido, E ali a minha mãe partiu para a glória. Aleluia. Foi lindo o que Deus fez, irmãos. O Senhor falou que não ia perder ela e não perdeu. Aleluia, glórias a Deus. Quando o Senhor ele nos faz uma promessa, pode passar o tempo que for, que a promessa se cumpre na nossa vida. E ali quando minha mãe veio a falecer, minhas duas irmãs já eram evangélicas, eu também, já tinha tido um encontro com Deus já há bastante tempo. Mas eu tinha dois irmãos, os meus dois irmãos mais novos, e tem uma outra irmã ainda também que ainda não teve um encontro com Deus ainda, irmãos? Porque o Senhor, ele renovou a promessa para minha mãe, dizendo assim, que ela e os dela eram dele. E iam ter que servir e fazer a vontade dele. E até aqueles, olha só, preste atenção, irmãos. O Senhor falou na boca do profeta, até aqueles que entrasse na vida da minha mãe, na família da minha mãe, ainda que minha mãe não tivesse mais aqui, mas aqueles que entrassem na família dela, ia ter que servir ele. Do contrário, o Senhor ia tirar. Aleluia, glórias a Jesus. E assim o Senhor tem feito na nossa vida. Aleluia.
E o Senhor falou que a promessa que ele fez para ela não era só para ela e para os filhos. Era para ela, para os filhos, para os netos, para a irmã, para o esposo, aleluia, e para quem entrasse na família dela. E ali, esses meus 2 irmãos mais novos, né? Eu tenho essa outra irmã também mais velha que ainda não teve o um encontro com Deus ainda, porque em breve ela vai ter esse encontro com o Senhor, eu creio, porque é a promessa e tem que se cumprir. Aleluia. Esses meus 2 irmãos mais novos, eles eram terríveis, irmãos. Terríveis. O meu irmão, ele tinha um vício da bebida, o mesmo vício que o meu pai tinha lá no passado, o meu irmão tinha. E o Senhor pegou ele, deu um banho no chuveiro do sangue. Aleluia, glórias a Deus. Limpou, tirou todos os carrapichos. Aleluia, meu irmão está lá servindo a Jesus, para a honra e a glória do Senhor Jesus. A minha irmã, que andava nesse mundo aí, sabe, solta nesse mundo, fazendo a vontade de Satanás, aleluia, o Senhor pegou ela, libertou, salvou, tá lá, coisa linda, adorando o Senhor, irmãos, aleluia, glórias a Deus. Sobre a promessa que o Senhor fez para a vida da minha mãe, falta pouquíssimos, aleluia, porque agora a maioria já serve o Senhor, só falta poucos agora, para concluir a promessa que o Senhor fez. O meu pai já serve a Jesus, aleluia. Meus irmãos, minha irmã serve a Jesus. Falta agora uma irmã. Dos filhos da minha mãe, só falta um. Aleluia. E esse irmão que está desaparecido, que a gente não sabe, né? A gente não sabe. Eu vou estar até fazendo um vídeo aqui, né? Colocando a foto dele, para que você, quando você assistir o vídeo, você me ajudar a compartilhar, né? Porque a gente não sabe se ele ainda tem vida, né? A gente não sabe o que Deus quer fazer. Mas dos filhos da minha mãe, só esse irmão que desapareceu, que eu não sei, talvez está com vida, está até servindo o Senhor, eu não sei. E essa minha outra irmã, que não está servindo o Senhor, dos filhos dela, só 2 ainda não servem o Senhor. Aleluia, glórias a Jesus. E os filhos da minha mãe são 7 filhos. Só 2 ainda não servem Jesus. Aleluia. Coisa linda, irmãos. Coisa linda Deus faz na vida daqueles que têm temor à palavra do Senhor. Aleluia, glórias a Deus. E ali, irmãos, eu ia contar sobre o meu testemunho, né? Que eu conheci o meu esposo, né? Eu conheci ele nesse mundão aí, mundo de baile funk, né? E ali eu comecei a namorar ele. E o Senhor, ele me fez uma promessa, assim como ele fez para minha mãe. O Senhor falou comigo assim, que eu e a minha casa ia servir o Senhor. Aleluia. Eu e a minha casa ia servir o Senhor. E o meu esposo, irmãos, ele era uma pessoa muito complicada. Meu esposo, ele tinha problema com droga, né, com bebida. Aleluia, glórias a Deus. Mas o Senhor, ele me fez essa promessa. E quando o Senhor, ele me fez essa promessa, irmãos, eu já sabia que era de Deus, porque o Senhor falou que todos que entrassem na família da minha mãe ia ter que servir o Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia. E aí, eu agarrei aquela promessa. Aleluia, eu agarrei aquela promessa e achei, né? O Senhor falou que eu e a minha casa vai servir Ele. Amém. Irmãos, eu orei, busquei, jejuei, fui para as consagrações, para as orações, para os montes, buscando e orando durante 10 anos. 10 anos buscando pela libertação do meu esposo. Coisa que eu achei que ia ser rápido. Hoje, graças a Deus, para mim passou muito rápido, 10 anos. Aleluia, porque meu marido é uma bênção, meu esposo é uma bênção. Se passaram 10 anos eu orando. E quando eu falei com o Senhor, Senhor, não aguento mais. Quanto mais eu orava, irmãos, parecia que as coisas iam de mal a pior.
E eu falei, Senhor, não aguento mais, não aguento mais. E o Senhor falou, peraí, minha serva, agora que você cansou e não aguenta mais, você confessou que não está mais aguentando, chegou a hora da tua vitória. Aleluia, glórias a Deus. O Senhor pegou ele, irmãos, botou ele num leito, um leito de dor mesmo, um leito de dor. Que eu cheguei a falar com o Senhor falou que ia salvar o meu marido, que o Senhor ia libertar ele para ele caminhar lado a lado comigo. Ele vai morrer. A promessa não vai se cumprir, porque ele ficou de uma tal forma, irmãos, que parecia que ele ia morrer. Ele começou com uma dor no estômago, que ele tinha uma dor no estômago, ele não comia, tudo que ele comia ele colocava para fora. O meu esposo, ele ficou muitos dias mesmo sem ir ao banheiro, né? E aquilo estava deixando ele muito magro, né? E aquela dor intensa que ele estava sentindo. E ali eu pensei, vai morrer, não vai aguentar, vai morrer. E eu falando com o Senhor falou que ia salvar, ia libertar. E o Senhor vai levar ele, Jesus. O Senhor só vai salvar ele para levar, né? E o Senhor falou, não, filha, é o meu tratamento com ele. E ali o Senhor tratou com ele, irmãos. Tratou, colocou ele no leito, né? Ele ficou com uma depressão terrível, síndrome do pânico, irmãos. Síndrome do pânico ao ponto de eu não poder sair de casa, nem eu nem minhas filhas, né? Eu não podia sair porque ele tinha um pânico tão grande de ficar sozinho em casa. Ou na mente dele, ele falava que na mente dele aconteceu alguma coisa comigo e com as meninas no meio da rua. E aquilo já estava me deixando, sabe? E eu falei com o Senhor, eu preciso respirar, porque muitas das vezes, irmão, a pessoa tem um chamado diante do Senhor, mas a pessoa ela não quer exercer aquele chamado diante do Senhor, ela não quer. Era o caso do meu esposo, né? Ele tinha um chamado, mas ele não queria. E o Senhor falava, você é meu, e ele, eu não quero. E muitas das vezes, pela gente desobedecer a ordem do Senhor, os que estão junto com a gente, acaba respingando nas pessoas aquilo que era para só a gente ter que passar. Mas quem está junto acaba passando. Aleluia. E ali, irmãos, eu passei juntinho com ele essa prova, né? Ele ficou desempregado. Eu também estava desempregada, a gente passou muita prova, mas não faltou nada dentro da minha casa. Porque o Senhor falou, eu vou tratar com ele e eu cuido de vocês. Aleluia, glórias a Jesus, não faltou nada. Se eu falar para os irmãos que faltou alguma coisa para mim, para minhas filhas, eu vou estar mentindo. O Senhor não deixou faltar nada. O Senhor mandava providência, o Senhor enviava pessoas aqui no portão da minha casa, chamava pelo nome dele. Olha, eu vim trazer isso aqui para você. Olha, eu vim trazer aquilo ali para você. Olha, eu vim trazer esse dinheiro aqui para você. Muitas das vezes a gente não tinha o dinheiro do remédio dele, para comprar o remédio dele, que ele tomou muitos remédios na época, né? E a gente não tinha o dinheiro. Daqui a pouco alguém ligava para ele, eu tô aqui no teu portão, vem aqui, eu vim aqui no teu portão e tal. Ele ia lá, conversava, o amigo conversava um pouco com ele, aqui ó, deixar esse dinheiro aqui contigo, deixava com ele, sabe? O Senhor, ele cuidou da gente nos mínimos detalhes. Aleluia, glórias a Deus. E ali o Senhor tratou com ele, né? E ali ele teve um verdadeiro encontro com Deus, né? Depois de um tempo que ele passou esse processo todo, né? Ele teve um verdadeiro encontro com Deus. Aleluia, glórias a Jesus. E ali ele foi caminhando devagar, caminhando. E eu do lado, ajudando, caminhando e buscando. Aleluia, para resumir, irmãos. Hoje o meu esposo é diácono da casa do Senhor. Hoje o meu esposo ele é, como a nossa congregação é uma congregação pequena, né? Nós temos a nossa matriz, né? Nosso pastor presidente, que é uma bênção, né? Nós temos a nossa matriz, mas a gente faz parte da congregação.
E a congregação, por ser uma congregação pequena, então ali é tudo, a gente é muito unido. Então ali o meu esposo é um dos irmãos, dos ministros, que é braço direito do nosso pastor. Aleluia, glórias a Deus, né? E ali o meu esposo, ele faz a obra do Senhor, né? Com muita alegria, com muito amor. Aleluia, tem um zelo pela obra do Senhor. E o Senhor falou que o Senhor ia trabalhar de uma tal forma na vida dele que nem eu ia entender, né? E o Senhor falou que na época que eu passava muita prova com ele, né? Eu lembro que eu fui para uma consagração e ali o pastor, o Senhor usou o pastor dessa consagração para falar comigo que dentro da minha casa tinha um homem, que esse homem muitos julgavam que ele nasceu torto, ele ia morrer torto, né? E o Senhor usou aquele pastor para falar comigo. Assim diz o Senhor, que Jesus era carpinteiro. E não há homem torto, pau torto que ele não endireita. Aleluia. Um ditado do mundo falava, o pau que nasce torto morre torto. E o Senhor falou, não, ele não vai morrer assim. Eu endireito o homem. Aleluia, glórias a Deus. E o Senhor endireitou meu esposo. Aleluia, glórias a Jesus. E o Senhor, Ele fez na minha vida, porque o Senhor, Ele fez uma promessa para minha mãe. Aleluia, glórias a Deus. O Senhor, Ele fez uma promessa para ela, né? E o meu pai, que era alcoólatra, hoje o meu pai serve o Senhor. Aleluia, meu pai é servo do Deus Altíssimo. Aleluia, coisa linda é você chegar na casa do meu pai e deu a hora dele ir para o culto. Ele fala, filha, me perdoa, mas eu vou. Não, pai, vai para sua igreja. Vai sim, vai para o culto, vai adorar o Senhor. Aleluia, glórias a Deus. O meu pai tem compromisso com a obra. Aleluia, meus irmãos, tem compromisso com a obra, compromisso com o Senhor. Aleluia, glórias a Deus. E se o Senhor ele te fez uma promessa, creia que Ele vai cumprir na tua vida. Aleluia, glórias a Deus. O Senhor ele fez uma promessa para minha mãe. Minha mãe não está aí para testemunhar o milagre que Deus fez. Mas a gente está vendo que Deus está cumprindo o que Ele prometeu. Aleluia, glórias a Jesus. E meus irmãos são bênção na mão do Senhor. Aleluia. O meu irmão que andava nesse mundo pecaminoso. Aleluia, glórias a Deus. O Senhor colocou uma mulher de Deus na vida dele. Aleluia, se casou fazendo a obra do Senhor. Aleluia, a minha irmã também fazendo a obra do Senhor, minhas outras duas irmãs fazendo a obra do Senhor, aleluia, com garra, com vontade, sabe, com amor, aleluia, e eu creio que em breve a minha outra irmã também vai estar fazendo a obra do Senhor, juntamente conosco, meus cunhados, em nome de Jesus e meu esposo, em nome de Jesus. E o Senhor ele foi muito claro em falar que a promessa não era só para minha mãe, para os filhos da minha mãe. Era para os netos, aleluia. Os netos dela também, aleluia. Faltam poucos também para estar na presença, aleluia, glórias a Deus. E assim o Senhor tem feito, aleluia. A Bíblia diz, ensina o teu filho no caminho que deve andar, aleluia. Ensina o teu filho. Glórias a Deus, aleluia, porque quando ele crescer, ele não desviará dele, aleluia. Ainda que ele pense, vou dar uma volta lá no mundo, ainda que ele esteja no mundo agora, aleluia. Mas se o Senhor ele te prometeu, ele vai cumprir na tua vida, aleluia, glórias a Deus. E eu falo muito com as minhas filhas, eu converso muito com elas e falo com elas, filhas, nós somos privilegiados. Aleluia, nós somos privilegiados de ter sido escolhido e separado pelo Senhor. Aleluia, glórias a Deus. Você é privilegiado de ter sido escolhido pelo Senhor, de ter sido separado pelo Senhor. Então faça a obra do Senhor com amor, volta para Jesus, aonde você estiver, volta para Jesus, porque Jesus ele te ama. Aleluia, glórias a Deus. Esse foi um pedacinho do meu testemunho, irmãos, porque se eu for contar tudo, aleluia, não vai caber num vídeo só. Aleluia, glórias a Deus.
Esse foi só um pedacinho, aleluia. Mas em breve eu vou estar fazendo outro vídeo contando para vocês como foi a minha infância, aleluia, glórias a Jesus. E o que Deus fez, aleluia, glórias a Deus. Os livramentos que o Senhor me deu, que deu para os meus irmãos, aleluia. Os livramentos que o Senhor deu para o meu pai, aleluia, glórias a Deus. Grande foi os livramentos, irmãos. Fica com essa palavra. Aleluia. Ensina o teu filho no caminho que deve andar. Eu vou deixar uma palavra para você que fica eu vou ver aqui na Bíblia para poder não errar. Eu vou ver aqui para não errar. Fica em Lucas. É Lucas primeiro. Lucas primeiro. Lucas 1, versículo 37. Porque para Deus nada é impossível. Aleluia. Nada é impossível. O meu esposo, muitos olhavam e achavam que era impossível Deus trabalhar na vida dele. Meu esposo, irmãos, ele era um homem que o inimigo ele colocava uma valentia nele, uma valentia, sabe? Que ele não tinha medo de nada e de ninguém. Aleluia, glórias a Deus. Hoje é um homem temente ao Senhor. Aleluia, glórias a Jesus. Pregador da palavra do Senhor, homem temente, reto, íntegro. Aleluia, glórias a Deus. Porque para o Senhor nada é impossível. Ainda que você esteja olhando, né? Você que vai ouvir esse testemunho, pode olhar e falar assim, meu Deus, mas olha a situação que se encontra o meu esposo. Olha a situação que se encontra o meu filho, a minha filha. Para Deus nada é impossível. Aleluia, glórias a Jesus. E assim como Deus fez na minha vida, Ele vai fazer na tua vida também. Creia somente. Fica com esse testemunho em nome do Senhor Jesus. Em breve eu vou estar contando um pouquinho mais da minha história para vocês. Fica na paz do Senhor.